Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Então, eu me chamo Carlos Eduardo, sou da turma de APC, ano de 2022. Estou cursando o primeiro semestre do ano e eu estou cursando com o professor Giovanni. Então, esse aqui é meu trabalho na linguagem Calango, então vamos entender o que eu fiz. Eu fiz um jogo da velha. Acho que todo mundo já jogou um jogo da velha, mas vamos às regras. Então, você deve fazer uma linha, uma coluna ou uma diagonal com seu símbolo, antes que o adversário faça o mesmo. As linhas aqui estão na horizontal e as colunas na vertical. Então, eu coloquei essa tela aí com as regras. Para iniciar o jogo, você aperta Enter. Aí vai mostrar essa segunda tela, onde o jogador X é o primeiro e o bola sempre o segundo. Aí você digita a posição 1 e 1, por exemplo. Vai mostrar na tela onde você jogou. Aí vai o segundo jogador. Ah, mas se repetir a posição, vai mostrar na tela. Essa posição já foi, então ele tem que seguir uma nova posição. Então vamos inserir aqui. Mostrar. Aí vai o próximo. Aí vai a gente de novo. E quando alguém completar uma linha, uma coluna ou uma diagonal, vai mostrar na tela. O jogador tal ganhou na linha, diagonal, coluna tal. Então vamos entender como é que eu fiz isso no código. Então vamos lá no código que eu fiz, né, para criar esse jogo da velha, no linguagem Calango. Então, primeiramente, a gente tem que mostrar as nossas regras, né? Como está lá na execução. Então, eu criei um procedimento de regras. Quando a gente vem aqui, ó, chamo esse procedimento. Esse procedimento vai imprimir as regras. E quando nós clicarmos no Enter, ele vai limpar a tela. E vamos para o nosso segundo passo. E o que é nosso segundo passo? Criar nosso tabuleiro de 9 espaços ou matriz 3x3. E como é que a gente criou esse tabuleiro? Eu fiz aqui um looping, onde as linhas estão fixas e as colunas mexem. Ou seja, 0, 1, 0, 2 e assim por diante. E assim vai esvaziando. Por exemplo, linha 0, coluna 0, espaço em branco. Linha 0, coluna 1, espaço em branco. Linha 0, coluna 2, espaço em branco. Aí vai vir linha 1, linhas 1 e 0. E assim por diante, até todo o nosso tabuleiro ficar com nosso jogo da velha em branco. Depois de ter criado o tabuleiro, a gente tem que criar o quê? Uma repetição para 9, de 9 vezes, porque são 9 espaços, e o jogador precisa preencher esse 9 espaços, ou alguém precisa ganhar. E como é que a gente vê se alguém ganhou ou não ganhou aqui? Então, eu criei um contador chamado G. Esse contador, mais pra frente a gente vai ver como é que ele funciona. Mas ele basicamente nos diz que se ele for 1, alguém já ganhou. Se ele for 0, ninguém ganhou. E se ele for 1, vai interromper. Se não, vai acontecer isso aqui até preencher os 9 ou até alguém ganhar. Então, primeiramente, a gente tem que saber qual o jogador. E como é que a gente vai saber qual o jogador? Eu coloquei o primeiro sendo X e o segundo sendo bola. E para a gente saber qual é, não ficar repetindo X bola, eu coloquei aqui, ó. Quando o nosso contador que é o contador do loop, for um vai ser, não for divisível por 2, na verdade, ele vai ser o bola, porque não é dividido por 2, então não é o segundo. Se ele for dividido por 2, ele é um múltiplo de 2, ou seja, vai ser o bola, porque o bola é o segundo jogador. Então, voltando aqui, temos aqui, ó, qual o jogador, né? Então, o I é 1, 1. Aí 1 é dividido por 2? Não, então é o X. Então vai aparecer jogador X, digite a linha, jogador X, digite a coluna. Só que aqui tem um porém, né? Não pode ser. Não pode repetir a posição, como eu mostrei lá na nossa execução. Então, como é que eu fiz para não repetir? Basicamente, se a matriz linha coluna que foi digitada já tiver um X ou tiver com bola, quer dizer que ele já foi preenchido. Então vai aparecer essa posição já foi. Insira a nova posição. E vai acontecer todo aquele passo de inserir as posições. Tá, então, depois disso tudo acontecer, se o jogador tiver digitado uma posição válida, vai imprimir na nossa tela o nosso tabuleiro. Por isso que a gente tem que zerar ele. Porque ao imprimir, tem que aparecer espaços em brancos e a posição escolhida, com X ou com bola, dependendo do que tiver sido jogado na hora. Então agora só basta nós compararmos para ver se alguém já ganhou. E para isso, a gente criou aqui uma série de loopings para ver. Primeiramente, vamos comparar as linhas. E para a gente ter uma didática melhor, eu criei aqui um desenho para a gente estar analisando.
Então vamos comparar primeiramente nossas linhas, nesse sentido. Sentido aqui, ó. E para isso, o que tem que ter? Esse valor aqui fica fixo e aqui vai se deslocando. O que acontece então? Aqui vai estar x na 0, 0, x na 1 e 1. Ele vai pegar essas duas posições e vai comparar. São iguais? X é igual a x? Sim. Então vai ficar salvo, x igual a x. Então ele só tem que comparar mais esse espaço aqui, ó, do 0 e 2, com essa aqui. Porque se essa for igual a essa e essa é igual a essa, alguém já ganhou nessa posição. Então é assim que acontece. E ele vai comparar linha por linha para ver se alguém já ganhou em alguma das linhas ou se ninguém ganhou. Então vamos voltar aqui para o nosso código, né, para entender o que está acontecendo no código. Como é que isso foi escrito. Então, ele aqui está basicamente pegando a linha, deixando a linha fixa e mexendo nas colunas. E comparando com o próximo. Por isso que esse próximo, que ele soma 1. Então vai comparar com a próxima posição. Então vai ficar a primeira posição, 0, 0 com a 0 e 1. São iguais. Se for, vai salvar aqui, ó. 1. Aí depois vai pegar 0 e 1 com 0 e 2. São iguais? São. Então vai ficar aqui, ó. 2. Se ele for duas vezes iguais, quer dizer que aí ele já ganhou nessa posição. Porque são 3 espaços preenchidos iguais. Então vai aparecer, o jogador ganhou tal na linha tal. Mas tem um porém, né? Que esses iguais tem que ser preenchidos com símbolo, não com espaço. Como a gente zerou lá em cima. A gente tem que criar uma condição aqui, ó. Se for vazio, porque o espaço aqui é em branco, ninguém ganhou, porque não foi preenchido com símbolo. Então vamos entender aqui como foi feito o das colunas. O das colunas é basicamente a mesma coisa das linhas, só que só muda que quem vai ficar fixo é outro valor. Então vamos aqui no nosso desenho para ficar mais clara a compreensão de novo. Aqui, dessa vez quem fica fixo são os valores daqui e esses aqui vão se deslocando para a gente comparar nesse sentido. E é isso que acontece. Então, nosso próximo passo é só comparar aqui as diagonais. Porém, nós temos duas diagonais. E o que acontece nessa primeira diagonal? Vamos pegar essa aqui primeiramente. Chamei de decrescente porque nesse sentido. O que acontece nela? Os números são iguais. Ó. 0 e 0, 1 e 1 e 2 e 2. Então temos que comparar nesse sentido. Então vamos aqui no nosso código para entender o que está acontecendo. Voltando aqui para o nosso código, a gente vê que nossas diagonais aqui decrescentes. O que está acontecendo? Estamos pegando a posição coluna 1 e linha 1, que elas são iguais, num loop, e com o próximo. Com o próximo linha e próxima coluna. Então temos aqui 0 com 0, 1 com 1. São iguais? São. Então vai ficar armazenado que são iguais. Então vamos para o próximo. Aí o próximo 1 e 1 com 2 e 2. São iguais? São. Então vai ficar armazenado que são. Então vai ficar salvo aqui e vai aparecer jogado gol na diagonal. Lembrando que não pode ser vazio, por isso que tem essa condicional. E o próximo passo que falta é a outra diagonal, que eu chamei de crescente aqui, nesse sentido. Então, vamos voltar para o nosso desenho para entender melhor, né, como é que está acontecendo. Voltando aqui para o desenho, a gente quer comparar o que? Esses valores aqui. Nesse aqui acontece um negócio legal também. Aqui nós temos a linha 2 com 0. Aqui 1 e 1. E aqui a linha 0, coluna 2. Então o que está acontecendo? Um time de 2, 1, 0. E depois 0, 1, 2. Ou seja, um cresce e o outro decresce. Então, como é que a gente comparou isso aqui no nosso código? Vamos voltar então para o código para entender. Então, a gente está aí com o nosso... comparar nossas diagonais crescentes agora, que eu chamei porque está nesse sentido. Então, o que acontece nela? A gente está pegando está indo 0, 1, 2, então por isso aqui está somando, e esses dois aqui estão subtraindo. Então, a gente pega aqui, essa vai comparar a 0, 2 com a 1 e 1, depois 1 e 1 com 2 e 0. Se elas forem iguais, vai armazenar aqui. Jogador tal ganhando na tal. Aí, dentro de cada um desses loopings, nós temos um contador G. É aquele contador lá do início. Aqui, ó, cada um tem um G, G mais 1. Se ele entrar em qualquer um desses condicionais, o G vai ser igual a 1. Então, aqui, ó, o caso vitória vai acontecer e vai interromper o loop antes que preencha as 9 casas ou que preencha até preencher as 9. Mas se preencher e não entrar em nenhum desses loops, o que acontece?
da velha aqui, ó. E como é que eu fiz para dar velha? Criei uma condicional. Se o G for igual a zero, quer dizer que deu velha. Então eu vou escrever deu velha. Então eu vou voltar aqui e vai chamar o procedimento deu velha. E é assim que eu criei esse jogo da velha. Espero que tenha entendido e fique à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento.